Olá, boa noite. Vamos começar então mais uma live. Essa semana a agenda está bem cheia de lives, assuntos extremamente interessantes, sempre às 7 horas da noite. Hoje nós vamos falar sobre assédio moral nas organizações com a professora da Universidade Federal de Uberlândia, professora Cíntia Rodrigues. Professora também do mestrado, do doutorado, uma pessoa que tem muita propriedade para falar sobre esse tema. A gente vai focar então no assédio moral nas organizações, que é a área de estudo da professora, mas lembrando que o assédio moral, ele acontece nos diversos ambientes que a gente participa, que a gente está presente, né? E Sandra, obrigada pela participação na nossa live. A professora Cíntia já entrou. Vamos lá, então, com a professora Cíntia, que já está presente aqui. A gente tem muito assunto para conversar, né, professora? Olá, Olá, professora. Seja muito bem-vinda a esse espaço. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Fico extremamente lisonjeada em ter você presente nesse espaço aqui para a gente fazer esse bate-papo, falar sobre o assédio moral nas organizações, que é um tema que você fala com muita propriedade, né? Que é a sua área de estudo, uma das suas áreas de estudo, né, professora? Então, queria agradecer sua participação aqui e daqui a pouquinho começo a ler o seu currículo, tá? tá bom. E muito bom ter você nesse espaço aqui, professora. Seja muito bem-vinda. Dá uma boa noite aí para o pessoal que está nos acompanhando. Obrigada, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Eliana. Eu agradeço demais por esse convite, né? E numa época dessa que nós estamos precisando de socializar um pouco mais, né? Mesmo que seja via web. Mas então eu agradeço muito por esse convite e espero poder contribuir com essa discussão que não é recente, mas também tem muito ainda a ser discutido, né? E é justamente isso, professora. A proposta dessas lives que eu venho desenvolvendo por meio do meu Instagram pessoal é justamente contribuir um pouco nesse momento em que estamos isolados e buscar informações com pessoas que de fato tenham domínio sobre o tema, sobre os temas que eu estou abordando. Porque a gente percebe também que a gente recebe uma enxurrada de informações, não é? E essas informações muitas vezes equivocadas. Então, eu quis fazer essas lives com pessoas que tenham propriedade e domínio sobre os temas que eu vou abordar. Então, eu vou ler o breve currículo da professora Cíntia. Professora, por favor, depois acrescente algo que pode Tá? estar faltando aqui, tá? A professora Cíntia é doutora em administração pela Fundação Getúlio Vargas. E eu fiquei boba que esse doutorado é nota 7 na CAPES, hein, professora? É um Meu dos Deus do desafios. céu! Ela é poderosa, viu? E é na linha de pesquisa de estudos organizacionais, é mestre em administração pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela tem também outro mestrado, ela não se contentou com um só, não, ela tem dois: mestrado em administração pelo Centro Universitário de Franca, pela linha também de gestão empresarial, pesquisa em gestão empresarial, é professora adjunta da área de organizações e estratégia da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia e é líder do grupo de estudos em culturas organizacionais e sociedade. A senhora também é coordenadora da pós-graduação, não é isso, professora? Aham. Eu Eu, falo, eu falo senhora porque pelo respeito, né? Mas somos colegas, assim. fica à vontade para me chamar apenas. Então, eu estou na coordenação do programa, né, do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em administração, cumprindo aí o mandato até o ano que vem, né? Muito legal. Eu conheci, gente, a professora Cíntia durante o meu mestrado em gestão organizacional, adorava a disciplina dela,
E vou ser sincera a vocês, assim, foi a única disciplina que eu me identifiquei no primeiro período de mestrado, em meio a finanças, a metodologia quanti, quali, e marketing, e logística, né? E eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Aí encontro a professora Cíntia, que foi meu anjo da guarda e que me norteou no mestrado, e ao final, o mestrado fantástico, aprendi muito, muito mesmo, me fez me tornar uma outra pessoa, uma outra profissional com uma bagagem muito grande, né? Professora, sabe o que eu achei interessante? Interessante que durante o período que eu divulguei a nossa live no Instagram, apareceram diversas mensagens de pessoas agradecendo por a gente estar abordando esse tema. Inclusive, um dos depoimentos, eu fiquei até triste, né? Uma pessoa que está não a conheço pessoalmente, né? Conheço aqui das redes sociais, colocou que desde janeiro está afastada do serviço, inclusive hoje, talvez não desse para ela assistir a live porque estava numa consulta com o psiquiatra de retorno. Então, eu queria que, isso tudo em função do trabalho, do assédio moral no trabalho. Eu queria então começar do princípio, professor, o que que é o assédio moral? Então, Eliane, nós temos. Você falou no início que é tanta desinformação, que é tantos pensamentos diferentes, mas dependendo da abordagem, nós vamos encontrar mesmo diferenças, né? Por exemplo, a abordagem legal vai ter um conceito, uma definição, vai ter um olhar, né? A abordagem legal, legalista vai ter uma abordagem diferente. Uma abordagem moral também vai ter uma abordagem diferente. Uma abordagem, digamos, uma abordagem voltada, né, para a instrumentalização, para a racionalização, também vai ter uma outra abordagem. E eu trabalho com uma abordagem pós-estruturalista, né, que vai pensar no assédio moral no trabalho como uma questão estrutural, né? Já faz parte de uma estrutura da sociedade e cabe a essa mesma sociedade fazer uma ruptura, né? Fazer uma desconstrução do assédio moral. Então, esse entendimento, né, dessa perspectiva é aquela desqualificação contínua, aquela desqualificação contínua, aquele constrangimento, né, contínuo. Agora, a abordagem legalista, por exemplo, ou outras abordagens, vão dizer que vai caracterizar assédio moral se uma pessoa assedia a outra o tempo todo, né? Numa abordagem pós-estruturalista, nós vamos trabalhar com essa ideia de uma forma diferente. Por exemplo, se você é uma mulher e é assediada sexualmente ou moralmente, e você às vezes não, digamos, você não se sente constrangida, eu sendo uma mulher, né, na mesma categoria que você, eu vou me sentir constrangida. Eu vou caracterizar aquilo como assédio, mesmo você não tendo se constrangido. Porque o meu olhar é que a pessoa que está te assediando sexualmente está te assediando porque você é uma categoria mulher, né? Uma categoria que está sujeita ao assédio moral, né? Você está sendo assediada, moral ou sexual, você está sendo assediada por pertencer àquela categoria. E isso vai trazer muitas leituras. Então, tem aqueles que vão falar: olha, uma mulher, não, eu não me senti assediada, eu senti que foi uma cantada. Tá? Mas não é porque ela não se sentiu constrangida que não é assédio moral. É assédio moral do meu ponto de vista, entendeu? Porque está sendo feita porque é uma mulher, não interessa se é a Maria, se é a Ana. A pessoa aquele ato, né, de assédio porque trata-se de uma mulher, entendeu? Então, é por isso que é um campo tão complexo, né? Porque são muitos desentendimentos. E eu não vou te falar se esse desentendimento é mais certo ou mais errado. O que eu posso dizer é assim, a perspectiva que você olha o mundo,
né? E é a perspectiva que você olha essas situações. Então, eu não posso pensar, por exemplo, que uma mulher que sente aquele assédio, sente-se bem com aquele... Porque existe mulher que vai falar, né? Nossa, eu me senti bem. Eu já escutei isso de alunas, né? Não, mas eu acho bom, é uma cantada, te põe para cima, tudo. Só que as outras mulheres não vão se sentir desse jeito. E tem uma definição de assédio moral, uma definição legalista que constrange a pessoa que foi assediada. Então, numa visão pós-estruturalista, não vê da mesma forma que a questão legalista, né? Por isso que é tão, enfim, por isso que é uma situação tão complexa. Então, se você chega no seu trabalho, todos os dias alguém faz uma piadinha porque você é loiro, ou porque você, né, tem alguma característica. Então, todo dia, não precisa ser a mesma pessoa, mas se todo dia chega alguém, constantemente, né, sempre chega alguém com aquela piadinha, é um assédio moral mesmo, não sendo uma pessoa só, entendeu? Para fazer isso. Então, o assédio moral é aquela... caracteriza-se, né, pela perseguição, pela constância, né, de um constrangimento, né, que vai te constranger. Então, e isso, o mais complexo, é você ouve muitas pessoas falando assim, não, mas eu estava só brincando. É porque quando você está só brincando, você não se coloca na pele da pessoa, né? Então, você gostaria de ser chamada de baixinho o tempo todo, de altinho, de gordinho, de magrinho, de isso, aquilo. Você gostaria de ser chamado assim o tempo todo se você tem um nome, né? Se você é uma persona, você é uma pessoa, você tem um nome. Você gostaria de ser chamado? Então, tudo bem, eu não vou reclamar se você chegar para mim e falar assim, oi, baixinho, oi, grandinho. Eu não vou reclamar porque você está me chamando disso. Mas isso não é respeitar a persona, né, a persona. Eu tenho um nome, né, eu gosto de ser chamada pelo meu nome. Então, daí a confusão, né, que se faz, e você fala tanta desinformação. Então, realmente, tem essa complexidade também em virtude dos pontos de vista, né? Então, o legalista, ele vai naquele conceito que está na lei, né, de assédio moral, o que é o assédio moral, quem que é o assediador, naquele conceito. Mas numa visão pós-estruturalista vai colocar isso como parte de uma estrutura da sociedade, que nós é que somos capazes de quebrar essa estrutura, não permitindo, né, não permitindo que isso aconteça, rompendo com isso, denunciando, confrontando, resistindo. Então, essa pessoa que você falou, que está no psiquiatra, né, ela é um exemplo que não são todas as pessoas que dão conta de resistir, que dão conta de confrontar, que dão conta de lidar com isso, né? Porque dos sentimentos, né, que permeia o assédio moral é o medo, né? Porque o assediador, a pessoa que vai fazer o assédio, ela, na verdade, ela trabalha com uma pressão para que o outro tenha medo e o outro acabe, né, acontecendo isso, saindo de circuito, né? Então, lidar com medo, né, em qualquer instância da sociedade é muito difícil, né? Nós temos os nossos medos, carregamos com os nossos medos. Agora, imagine numa situação específica, né, do trabalho, né, ou em outra organização, a pessoa convivendo com o medo, com aquela pressão que vai levar ao medo, né? Exatamente. Professora, a gente vê muito falar da questão do assédio moral nas organizações, mais hoje do que antes. O assédio moral é algo novo nas Não, organizações? de forma alguma, né? Primeiro, a gente tem que entender que as organizações, elas refletem o que está na sociedade, porque as organizações, elas não estão separadas, elas não vivem isoladamente. As organizações, elas são parte da sociedade, né? Então, eu nem posso dizer que são, eu nem digo que são parte, né? As organizações são construídas na sociedade, né? Qualquer organização, ela se constrói socialmente. Então, é claro que nas organizações vai refletir o que existe na sociedade, o comportamento da sociedade. Então,
tanto a incivilidade, né, que seria os comportamentos incivis são aquelas violências que são toleradas, que são pequenas violentas, mas acabaram sendo naturalizadas. Então, são pequenas violências para uns, né? Mas para outros são grandes violências, né? Porque tem essa percepção também. E o assédio moral, durante todo esse tempo na sociedade, ele também foi naturalizado, né? Foi normalizado. Então, até hoje, você vê nos grandes escândalos, né? O assediador, né, que é denunciado, ele fala assim, não, mas eu não fiz por mal. Eu sempre foi assim, né? Essas são as táticas de racionalização, né? Sempre foi assim, então isso sempre aconteceu, né? Você pode ver vários exemplos nos últimos anos de pessoas que foram acusadas, pessoas de homens, né, de 50 anos, 60 anos, 70 anos, as pessoas que denunciaram depois levaram a uma série de outras denúncias, né, de tempos atrás. Há 10 anos eu trabalhei com ele, era assim, há 15 anos. Então, sempre existiu, né? Hoje, nós temos um contexto diferente, nós temos uma sociedade diferente, né? Em algumas organizações, eu posso dizer assim, alguns tipos de organizações talvez sejam mais comuns, né? Talvez sejam mais comuns, talvez o nível, né, os estágios sejam mais complexos, mais altos, mas a sociedade ela naturalizou o assédio moral, naturalizou a incivilidade, a violência, e é natural, então, que as organizações, natural no sentido assim, é lógico, né, que as organizações refletem isso, né? Agora, nós estamos num momento de desnaturalização, né? Então, a partir do momento em que eu creio que isso acontece aí dos 10 anos, 15 anos para cá, né? Que tem essa denúncia, que as pessoas levam as denúncias, porque antes tinham denúncias também, né? Só que elas eram mais raras porque aquelas denúncias que tinha, a pessoa se acabava, né? Ou ela se acabava psicologicamente, mentalmente, ou ela se acabava economicamente, socialmente, né? E hoje nós temos mais recursos para isso, né? Então, mas nós estamos assim há muito, muito distante ainda de uma situação, né, que nós podemos dizer confortável, né? Uma situação confortável. Nós estamos muito distantes ainda. Talvez em alguns estratos, em algumas posições, em algumas localidades, talvez, né, o assédio seja em menor grau, né? Mas, de modo geral, nós estamos indo muito distante de uma situação confortável, né? De uma situação boa, não, porque uma situação boa nós estamos muito, muito distante. Exatamente. Aproveitar aqui para mandar um beijo para o meu filhote que está me acompanhando, está longe, mamãe está com saudade. Vou fazer ele pagar mico ao vivo aqui, professora. Filho, mamãe te ama. Eu bebê, Professora Cíntia, você falou agora dessa questão de termos que desconstruir isso tudo, né, por essa visão pós-estruturalista. É, mas o que eu poderia dizer, professora, que caracteriza o assédio moral numa organização? Você também falou há pouco, né, dessa brincadeira, ou baixinha, ou altinha, ou gordinha, ou magrinha, ou então você chega no seu trabalho bem vestida, a pessoa fala, nossa, né, com aquele nossa, assim. E aí, professora, mas não é só isso que caracteriza o assédio, né? O que mais a gente pode mostrar, pode caracterizar o assédio moral? então, Eliana, a gente tem que pensar assim que o assédio é a desqualificação da pessoa. Isso pode ser feito na forma de gestos, na forma de palavras, em qualquer meio de comunicação, em qualquer atitude, por exemplo, de isolar a pessoa. Mas é preciso entender que, por exemplo, se eu parar de conversar com você, Eliana, eu paro de conversar com você, amanhã eu passo na rua e deixo de conversar com você. Isso é uma incivilidade. Uma pessoa não cumprimenta a outra é um ato incivil, não é um assédio moral. Mas quando esse isolamento passa a ser
estrutural, passa a ser sistêmico, então todo mundo na organização se afasta da Eliane, para de conversar com a Eliane, essa é uma forma também de assédio. Então o assédio vai se caracterizar de variadas maneiras, né? Nos gestos, nas palavras. O assediador ele vai encontrar inúmeras maneiras de desqualificar aquela pessoa. Então, por exemplo, se eu chego na sala de aula e falo para os meus alunos, olha, eu tenho esse texto aqui que é muito bom, mas eu não vou dar para vocês lerem, não, porque ele é muito difícil. Né? Quer dizer, eu não usei nenhum palavrão, né? Eu não usei, eu não fiz nenhum gesto violento, mas eu falei um pensamento, uma ideia, uma frase que foi extremamente violenta, porque foi como se eu os chamasse de incapazes. Né? Então, por isso que talvez muitas pessoas não reconheceriam que eu estaria chamando, fazendo uma alusão a uma pessoa incapaz. Muitas pessoas iam falar assim, não, ela foi até boazinha, ela falou que era difícil, ela só falou isso, né? Porque para você reconhecer essas situações de assédio moral, você deveria, né, ter uma reflexão sobre você e sobre o mundo, né? E sobre essa perspectiva de mundo, né? De desigualdade, de superioridade, porque as pessoas, quando elas têm um sentimento de superioridade, elas acabam cometendo atos de assédio moral. A desigualdade, né? A desigualdade, ela é um espaço, né? Ela é o berço, talvez, aí do assédio moral. Então, quando a gente trabalha, né, sobre diversidade, quando a gente trabalha com a desigualdade, né, nas salas de aula, a gente está promovendo essas reflexões para as pessoas conhecer, se reconhecer, né, como tais, e elas poderem refletir sobre essas questões que permeiam, né, a estrutura social, que seria, então, variadas formas. Se eu for falar para você dar exemplos de como se configura o assédio, a gente vai ficar aqui à noite, né, o tempo todo. Né? Exatamente. É preciso de nós reconhecermos isso e as pessoas... É muito comum, né? As pessoas, então, falarem alguma coisa, achar que está brincando, achar que não foi por mal, né? Algumas palavras, por exemplo, eu vi na internet outro dia no Facebook tipo um mini dicionário de palavras, né, que a gente poderia evitar. E muitas pessoas falam, nossa, mas por que isso? É muito preciosismo. Não, não é preciosismo. Né? Palavras, você é uma comunicadora, você sabe, palavras têm um efeito muito grande nas pessoas, têm um impacto muito grande nas pessoas. Né? A palavra proferida não volta atrás, não adianta você pedir desculpa. Né? A palavra falada, não, proferida, não adianta pedir desculpa porque ela já foi falada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e reconhecer, né? Nós reconhecermos como que essas palavras foram criadas, as origens das palavras, para a gente evitar de falar, porque as palavras, elas ferem, as palavras, elas podem se transformar num assédio moral, né? Então, por exemplo, a palavra judiar, né? Será que as pessoas sabem a origem dessa palavra, judiar? Ao que ela remete? O que um judeu sente quando você usa essa palavra no sentido comum, né, naturalizado que a gente utiliza? Então, o assédio moral, ele é muito complexo porque ele é um assunto muito complexo, dada esses pontos de vista diferentes, essas definições diferentes, né? Pela falta de reconhecimento das pessoas, né, sobre o que seja as diversas formas que o assédio moral se concretiza em situações comuns. Exatamente. E são coisas assim que a gente nem imagina, né, professora? Por exemplo, você falou agora dessa questão do judiar, né? De onde vem, né? Às vezes do judeu, que daí pode tocar a pessoa, né? Olha só que interessante. Realmente é questão de você trabalhar, de você ter conhecimento, né? Para que você não incorra
nesses erros. Eu estava vendo alguns, inclusive, artigos, né, antes da gente fazer a entrevista, e eu percebi assim, na prática, no dia a dia, numa organização, é claro que, como a gente vai, como você colocou, nós não vamos nos ater aqui, porque senão demandaria, né, muito tempo. Mas olha só, por exemplo, o funcionário, são feitas reuniões constantemente com toda a equipe, aquele funcionário não é chamado. Isso, né, eu estava vendo. A questão de você pegar aquele funcionário, colocar ele em diversos setores. Não, hoje você vai ficar aqui. Aí no outro dia você chega lá, não, hoje eu quero você aqui. Ou então, às vezes, nem fala eu quero. O que você acha de você ir para cá, né? Então, aí você, como é funcionário, é subalterno, você vai, não é? Até porque isso é um tipo de, como você colocou, geralmente o assédio, na maioria das vezes, ele vem de cima para baixo, né? A pessoa, ela está naquela posição. Não quer dizer que ela vai ficar definitivamente, ela está naquela posição. E aí, são algumas situações que remetem, né? E que fazem você perceber que você está sendo tratado de forma diferenciada, né? Isso eu vi em algumas, né? Quando eu estava me preparando. Então, isso também são questão do assédio. Outra coisa, professora, para ser caracterizado o assédio moral, esse tipo de postura, de tratamento, ele tem que se repetir? Então, essa é a questão. Legalmente, sim, tá? Porque na lei, a definição de assédio moral, ela é repetir, é aquela conduta repetidamente, constante, né? Do gerente para o subordinado. Então, no aspecto legal, sim, né? No aspecto legal, e muitas outras correntes vão dizer que sim, se eu fizer uma violência com você uma vez só, isso não vai caracterizar como assédio, né? Porque a própria palavra vai dizer que assediar significa muitas vezes. Porém, nessa perspectiva pós-estruturalista, a gente trata isso de uma forma estrutural. Então, se uma pessoa, né, ou várias pessoas vêm, chega no trabalho e faz aquela mesma conduta com várias mulheres, nós vamos ver isso como um assédio moral contra as mulheres, porque não está violentando a Eliane, está violentando as mulheres. Né? Eu sou uma mulher, logo eu estou afetada. Né? Então, no aspecto legal, isso vai constar vai contar essa constância, essa repetição. Né? Mas para nós que estudamos do ponto de vista pós-estruturalista, o assédio moral ele se dá por uma questão estrutural. Exato. A Eleida está perguntando aqui, professora, e o assédio moral, ele é relativo de pessoa para pessoa ou não? Por exemplo, você disse do terço difícil, que só é considerado assédio moral para quem se ofendeu ou não? Entendi o que ela quis. A Eleida de Campo, ela está em Campo Grande, no Mato Grosso. Legal. Aí, bacana, Eleida. Tá lá longe participando da nossa live. Entendeu, professor, o que ela quis perguntar? Então, Eleida, justamente, numa perspectiva legal, a pessoa, o aluno que não se ofendeu naquela situação, que não se constrangeu, não se sentiu constrangido, ele não sofreu assédio moral. Mas se nós pensarmos na categoria estudante, um professor dizer isso para um estudante é um assédio moral, né? Porque é uma violência, né, cometida a uma categoria. Porque essa categoria, digamos, num pensamento moderno, essa categoria ela tem uma relação de inferioridade com o professor por ter menos conhecimento, né? Então, supostamente, porque isso não se confirma, mas supostamente o professor sabe mais que o aluno, supostamente, porque tem muitas coisas, tem muitos conhecimentos que os alunos têm mais do que o professor.
né? Então, a gente não pode falar, o professor sabe mais que o aluno. O professor sabe mais que o aluno em algumas coisas, e os alunos sabem mais que os professores em algumas coisas. Então, mas essa ideia, né, de que eu chego e falo para uma sala inteira, todas as salas, isso é assédio moral. Se eu chegar na sala, toda sala, falar, isso vocês não vão ler porque vai ser muito difícil. Se eu falar isso, eu estou cometendo assédio moral com os meus alunos. Mesmo aquele que não se sentiu atingido, às vezes nem entendeu direito o que eu estava dizendo, ele também foi vítima do assédio moral. E ele pode entender isso mais tarde. Né? Mais tarde ele pode falar, não, mas aquela professora aquela vez me disse isso, ela me chamou de incapaz. Né? Então, a complexidade do assédio está também em relação a essas visões. Né? Muitas pessoas vão entender que se eu não sentir constrangida, não foi assédio moral, mas é assédio moral contra uma categoria. Né? Exato. Professora, com relação, a gente ouve muitas histórias assim, por exemplo, de determinado segmento de trabalhadores que tem o horário para ir no banheiro, né? Você tem tantos minutos para ir e voltar no banheiro. Ou então, você exigir produtividade do seu funcionário e se você não cumprir aquela produtividade, a gente sabe de algumas empresas que colocam aquele funcionário em situações vexatórias. Isso tudo é assédio moral, mas que muitas vezes o próprio funcionário não percebe isso, né? Não, Por estar exatamente. envolvido nessa conjuntura, né? Exatamente. Mas veja bem, o assédio moral, ele no trabalho, ele é muito comum quando o gerente ou um colega de trabalho quer forçar a saída da pessoa. Então, eles começam a pressionar, a diversos tipos de pressão, a isolar. Então, tem várias táticas e várias práticas que são utilizadas para aquela pessoa se afastar do trabalho, né? E a pressão é uma delas, né? A pressão por resultados é uma das formas, né? Agora, vai caracterizar mesmo o assédio moral se essa pressão, ou se esse confronto se tornar vexatório, né? Por exemplo, se tornar evidente, ou então insinuar que é incapacidade, né? Que é a incapacidade da pessoa. Né? Então, aí vai caracterizar como um assédio moral. A questão do adoecimento, professora Cíntia, isso é comum, o assédio moral provocar o adoecimento. Que tipo As, de adoecimento também? as principais consequências, né? As consequências do assédio moral, elas são terríveis. As principais, né, o que eu posso dizer é em relação ao adoecimento, né? Adoecimento mental. Isso é psíquico, mental. Isso é a principal consequência. Porém, tem outras, né? A família é afetada, a família da pessoa assediada é afetada também, porque essa pessoa vai chegar em casa e ela também ela não vai esquecer daquele assédio. Ela chegou em casa, ela não tem um chip para tirar o que aconteceu na empresa. Então, continua ali o assédio, o efeito do assédio continua ali em casa, né? Então, na sua vida social, tudo da sua família, né, então as consequências são bastante graves, né? Para a organização também tem as suas consequências, para o grupo, né, que trabalha, porque às vezes nesse processo de assediar, um colega leva o outro a também estimula o outro a também assediar, né? E às vezes, e quando essa outra pessoa se vê, né, se dá conta da situação, ela também está assediando, né? E às vezes quer voltar atrás. O grupo de colegas às vezes se omite para não entrar, mas sofre também. Então, ela tem consequências muito graves, né? Que a gente não sabe mensurar e não sabe até quando, porque às vezes parou o assédio, mas a consequência continua, porque a pessoa não é um robô, né? A pessoa não é automática, agora acabou, não vou sentir mais. Não, aquilo causou um trauma, aquilo causou uma mudança, né, no seu jeito de ser, de ver o mundo.
Então, realmente, é bastante grave. Doenças como estresse, doenças como burnout, tem muitas doenças. Agora, além das doenças, né, o mais grave seria o suicídio. Então, tem inúmeros casos de suicídio que foram decorrentes de a pessoa não suportar o assédio moral. Né? Tem muitos casos. E, assim, tem muitos casos que foram publicados, mas eu imagino que devem ter muito mais que não tem conhecimento, porque o suicídio é um tabu na nossa sociedade. Então, muitas pessoas suicidam-se e mais os parentes, né? Não quer que isso seja público, então, né, fala que é outra doença, etc. Mas muitos casos, né, de suicídio foram decorrentes de não suportar. A pessoa deixou escrito que não suportava mais aquela pressão, não suportava mais aquela situação. Né? E quando esse suicídio acontece no local de trabalho, né, como aconteceu em vários, né, ele torna-se mais emblemático ainda para dizer sobre as consequências do assédio moral, né? Porque a pessoa perdeu a vida da pessoa, né? Perdeu-se uma vida, pensa na família dessa pessoa que ficou, os colegas dessa pessoa que ficou, então realmente tem consequências muito graves. Professora, você colocou agora há pouco sobre, por exemplo, eu conheço pessoas vítimas de assédio moral no trabalho que afastadas, foi identificada essa síndrome, né? Eu esqueci o nome da síndrome que você falou agora há pouco, Bruno. Burnout, né? E a pessoa, quando começa a falar do trabalho, ela começa a tremer, ela começa a passar mal, e aí começa a suar, e depois, sabe? E quando foi terminando aí a pessoa vai fazendo terapia, vai melhorando, mas vai chegar o dia que ela vai ter que voltar para o trabalho. E daí, quando ela volta, aquele tratamento é o mesmo, aquela situação que ela está vivenciando é a mesma, e acaba que ela volta a adoecer novamente, isso se torna um círculo. E aí o que, que acontece? A pessoa, é claro, não vai sair do trabalho, porque depende dele para sobreviver, e fica esse enfrentamento, né, pessoal, que muitas vezes pode culminar, inclusive, com essa questão do suicídio. É claro, então, que a questão do assédio, ela vai prejudicar também a organização, não é? Até em questão de número de afastamentos, né, professora? Eu não tenho números aqui, mas eu acredito que seja um grande percentual de trabalhadores, né, que se afastam em função desse adoecimento, né? Eu vejo assim, Eliane, que esse não é um ponto que a gente deveria se preocupar, sabe? Se muitos vão afastar, assim, a empresa ela não deve, de modo algum, estimular esse tipo, né, de comportamento de assédio, porque tem Sim. empresas que estimulam. Tem empresas que têm muito competitivas, né? Tem empresas que estimulam a competição, a agressividade. Quando a empresa faz isso, né, o corpo gerencial faz isso, ela na verdade está estimulando um ambiente de assédio, né? Então, para te falar a verdade, se a empresa tiver tantos afastamentos por conta disso, não deve ser a nossa preocupação, tá? A nossa preocupação deve ser em ajudar as pessoas, né, a confrontar isso, né? E eu te digo, se a pessoa chega ao ponto de não aguentar voltar para aquele lugar, não volte, sabe? Não volte, não deve voltar, porque o mal que ela vai, a consequência que ela vai sofrer é muito maior do que qualquer perda da empresa ou de qualquer outra circunstância, né? Então, eu acho que a nossa preocupação deveria ser com a empresa tornar os ambientes menos propícios ao assédio moral, né? Tornar as empresas ambientes que não favoreçam o assédio moral, que pelo contrário, que inibam, né, os assediadores. E então é um gerente que assediou, esse gerente tem que ser ou tratado ou, né, ou demitido, ele tem que sair daquele circuito.
né? Porque quem é doente, né, é o assediador e não quem está sendo assediado. Exato. A Juliana Medeiros, é Juliana, né? Juliana Medeiros foi sua orientanda, professora? Eu acho que eu já li eu comprei, eu acho que um livro que ela foi autora de um capítulo. Se É não me falha a memória. Juliana Hã? Teixeira. Juliana Teixeira. Ah, tá. Eu estou vendo aqui, acho que é ela. Olha só, professora, você falou agora então das empresas não permitirem que isso aconteça. De que forma? Que ações que essa empresa pode desenvolver, essa organização, essa entidade pública, porque a gente vê mesmo a questão da assédio moral no serviço público também, eu sou servidora, a gente vê isso constantemente. E aí, como evitar isso? Como a Olha, empresa, a organização deve agir para evitar isso? olha, não existe, né, uma receita, não existe o que fazer assim, em termos padronizados, porque vai depender muito do contexto, vai depender muito do contexto social, da história da organização. Mas o que a gente poderia assim, dizer, né, dar pistas, né, seria tratar o assédio moral como colocar na mesa, né? Que aqui existe assédio moral, então vamos colocar na mesa, né? E trabalhar com campanhas, fortalecer as pessoas, né, mais frágeis para elas enfrentar o assédio moral, denunciar, ter canais, né, para denúncia, mostrar que esses canais são efetivos, né, porque não adianta colocar caixinha de sugestão, ouvidoria, isso, aquilo, se não tem, né, se as pessoas não têm confiança naquilo. Então tem que tratar um clima de confiança, colocar na mesa, olha, assumir. Olha, aqui nessa instituição tem muito caso de assédio moral. Nós temos muitas denúncias, tem muito caso. Vamos colocar na mesa o que está acontecendo, de onde vem e para onde vai. Então, é dessa maneira que deve ser tratado. Mas não é algo tão simples, porque vai depender muito do contexto, né? Veja bem, o ambiente universitário, o ambiente acadêmico, ele é um ambiente muito propício, né, ao assédio moral. Né? É um ambiente, o ambiente acadêmico é um ambiente muito legal, né, de trabalhar. Eu sempre trabalhei em escola, então eu gosto demais de escola, eu gosto demais do ambiente, mas nós sabemos que é um ambiente extremamente frágil em termos de propício, né, ao assédio moral. Empresas muito masculinizadas, né, digamos aí, distribuidoras de bebida, também são ambientes muito propícios ao assédio moral. Empresas que têm muita competição, também são. Então, esses setores ou esses tipos de empresa devem procurar nas suas histórias, devem procurar nos seus ambientes meios para poder colocar essa questão na mesa e fazer uma discussão, fazer as pessoas participarem, né? Tantas pessoas entenderem, né, que o que elas falam, como elas agem, isso pode estar ferindo, né? Pode estar constrangendo as outras pessoas. Né? Então, é um trabalho árduo, não tem receita, mas qualquer instituição tem que voltar os olhos para o seu contexto histórico, né? E o seu contexto social e colocar isso na mesa e começar a agir. Né? Não adianta isso Exatamente. ficar na justiça, né? Não adianta. Professora, e é isso que você colocou, né? Colocar na mesa, né? O próprio gestor perceber que aquilo está acontecendo dentro da organização, né? E que vamos tomar medidas, vamos criar canais. E é justamente isso que eu queria saber. De que forma que eu posso tornar palpável a minha denúncia de assédio? Porque muitas vezes pode ser como aquilo que você colocou. O colega está vendo, mas ele não quer se envolver porque ele tem medo, né? Como que eu vou instrumentalizar isso até para eu fazer essa denúncia? Como que se dá isso? Então, Eliane, é muito difícil uma resposta para isso, porque
como eu disse, as organizações, elas não estão isoladas, elas estão, né, elas são construídas numa sociedade. Então, a gente pode pensar assim que, ao estabelecer esses instrumentos, tentar instrumentalizar essa questão, a gente pode ocorrer em outros erros, né? A gente pode ocorrer, talvez, em uma caça às bruxas, né? Nós podemos ocorrer em outros erros. Então, é difícil a gente falar em soluções práticas de modo geral, né? O que eu poderia dizer mesmo é em relação a isso, é assumir, né, assumir aquele ambiente que nós estamos criando, porque as organizações são construídas. Então, se eu estou criando uma organização com determinado perfil, se eu estou construindo aquela organização, eu estou potencializando, né, que o assédio moral emerja, né, naquela situação e se torne naturalizado, né, se torne natural para as pessoas. Então, é muito difícil você falar numa instrumentalização, sabe? Numa punição, numa instrumentalização. Ah, então todo mundo tem que denunciar, né? E aí isso pode se tornar uma caça às bruxas, pode ter, às vezes, algum incidente de uma pessoa, um caso, né, de a pessoa se aproveitar, né, dos canais de denúncia. Então, isso, olha, realmente é muito complicado. Né? Por isso que a melhor maneira é abrindo, né? Assumindo. Né? Um gestor tem que assumir. Aqui acontece muito assédio moral, então nós vamos colocar e achar aquele jeito na organização, aberto, né? Democrático, aberto, claro, transparente, para não ocorrer essas outras questões aí que pode ser consequências ruins também. Professora Cintia, interessante também é que o assédio moral ele não se dá só de cima para baixo, Não, né? não. Ele também pode se dar em várias outras, né? Entre pares, e também tem casos, né, de subordinados assediando os chefes, né? Também tem casos em menor proporção. Eu acho que a mais comum é entre do gerente para o subordinado, mas também tem entre os pares, né? Entre os colegas e também tem entre do subordinado para a chefia. Isso acontece também, né? Exato. Pode ser um pouco mais. Mais uma pergunta aqui, só que eu vou até abrir ela um pouquinho mais, que ele pergunta assim, quais as palavras que devem ser evitadas no ambiente de trabalho? Mas eu vou até mais. Que comportamento, que palavra, que postura deve ser evitada no ambiente de trabalho, professora? Olha, palavras que parecem, né? Parecem palavras doces, parecem palavras amáveis, mas na verdade contém um estereótipo, né? Contém uma malícia oculta, né? Então, por exemplo, chamar, né? Ah, você é uma loira. Ah, que loira bonita. Né? Não precisa de falar que loira bonita. Eliane, você é bonita. Não precisa falar que loira bonita, porque. Entendeu? Então, usar as palavras que realmente retratam aquela pessoa. As pessoas têm nome, né? As pessoas têm nomes, então não precisa de apelidos, né? Ou outras nomenclaturas. E também, assim, ó, tem muitas palavras. Eu gosto mais de um autor, né, que é o Michel Foucault, e ele trabalhou muito com a ordem do discurso, né? Ele fala muito sobre a linguagem, ele explica muito como que as palavras, né, foram produzidas e os significados. Então, a gente entender um pouco da nossa linguagem, né, da nossa linguagem, das palavras que nós usamos, determinadas palavras vão ferir, né? Se você proferir, vai ferir alguém. Às vezes para você não está ferindo, mas vai ferir alguém. Então, é você tomar cuidado, né? Tem muitas palavras que é melhor não serem ditas mesmo. Palavras, comportamentos, né? Qualquer comportamento agressivo, né? Ele pode se caracterizar como um assédio moral. Então, e é difícil, né? Na nossa sociedade, todo mundo atordoado, a gente às vezes, né, perde a paciência, é complicado. Mas talvez alguns exercícios, né, de respirar antes de falar, né, antes de responder,
Quando você tá, às vezes vai responder um e-mail, você responde, aí você, né, você responde bravo e clica e vai o e-mail, não tem jeito de você voltar. É a mesma coisa, né? Então, às vezes você respira, não vou responder agora não, depois, mais tarde eu respondo. E também. Então, assim, você tem que se policiar também para se controlar também para não dizer essas palavras, né? Que às vezes você pode tratar as pessoas de forma agressiva. Exato. Gente, já que está quase chegando o final do nosso tempo aqui, da nossa live, eu queria saber se alguém mais tem alguma pergunta. Eu já bombardeei a professora aqui, já aproveitei ao máximo, adoro as colocações dela. Olha só, professora, eu queria que você colocasse aqui, então, diante disso tudo, o que é um ambiente saudável de trabalho? Olha, um ambiente saudável é aquele que você vai e você sabe o que você, né, você já sabe o que você esperar em termos de comportamentos. É um ambiente em que você vai produzir, é um ambiente que você vai realmente trabalhar, porque o trabalho, a gente não pode esquecer que é trabalho, não é um trabalho, é um ambiente que você vai realmente se realizar fazendo alguma coisa que você sabe fazer. Então, isso é importante, né? Não é o ambiente legal de trabalho não é só aquele que tem muitas amizades, né? O principal também é você ir para um lugar que você gosta que você faz o que você gosta de fazer. E isso é muito melhor se você faz entre amigos, né? Se você faz no lugar em que você pode confiar nas pessoas, porque elas são essas pessoas são suas amigas, né? Então, um ambiente, para mim, um ambiente de trabalho é aquele que permite, um ambiente de trabalho legal é aquele que permita que você faça o que você gosta de fazer bem, né? Permita que você faça o que você gosta e bem, ou seja, te dê recursos, e fundamentalmente que lhe transmita confiança, transparência, confiança, clareza, um lugar que você confie, que você vai dar o melhor de você, que você vai trabalhar ali, que você vai produzir, mas que você vai ser reconhecido, que você vai poder, né, contribuir com a organização, com as pessoas, com a sociedade, com você. E que para isso você precisa ter confiança naquele lugar. A confiança ela é fundamental. E confiança está relacionado com justiça, está relacionado com igualdade, está relacionado com uma série de outras coisas. Né? Exato. Eu vi no começo da live uma colega minha, que inclusive ela é de setor de recursos humanos de empresas. Você diria, professora, que o setor de recursos humanos das empresas hoje estão preparados para lidar com esse tipo de situação? Olha, eu acho que depende, as empresas que têm áreas, né, de gestão de pessoas de recursos humanos são grandes empresas, né? Grandes ou corporações. Eu acho que elas têm recursos em termos assim, tem pessoas, né, gestores de recursos humanos muito bem intencionados, tem recursos, né, como treinamento e vários outros recursos motivacionais. Eu acho que tem muitos recursos, mas não é uma questão simples, né, de trabalhar com assédio moral. E os gestores de recursos humanos têm um desafio, porque eu acho que muita gente vai discordar comigo, né, muitos gestores de recursos humanos, mas na verdade o departamento de recursos humanos de qualquer empresa ele está ali com a perspectiva de atuar em favor dos funcionários, mas ele tem um limite. Que a área de recursos humanos ela é uma área da empresa, né? Ela é uma área que tem que olhar pela empresa, muito mais do que olhar pelos funcionários. Eu sei que não é algo que agrade aí a todos, que eu É. aceito, né, as controvérsias aí, mas qualquer gestor de recursos humanos que falar, olha, eu vou fazer só, né, o meu olhar aqui vai ser o foco para os funcionários, sabe que a empresa não vai, né, de modo geral, as empresas não vão trabalhar nessa perspectiva.
Então, os gestores de recursos humanos, apesar de terem muitos recursos, né, nas empresas, eles têm muitos desafios e muitas limitações. Alguns gestores de recursos humanos saem porque, né, deixam a sua ocupação porque têm tanta vontade de ajudar os funcionários, mas eles sentem essas limitações, né, e acabam desistindo, né? Eu conheço muitos que desistiram. Exatamente. Você falou um ponto aí que eu acho importante, viu? O gestor de recursos humanos realmente ele tem que ele está ali para olhar o lado da empresa, né? Infelizmente, né, professora? E aí acaba que perde, né? Como fazer esses dois lados, né? É. Pessoal, mais alguma pergunta para a professora Cíntia? Nosso tempo está acabando. Eu já fiquei satisfeita aqui. Para mim foi uma aula. É sempre fantástico ouvir a professora Cíntia falar. Professora, eu vou deixar essa live disponível no meu Instagram. Depois eu vou postá-la no meu canal do YouTube, onde vai ficar lá, né? Para as pessoas que queiram ouvir, pegar algum trecho, debater isso em sala de aula. É um tema muito atual, apesar de ser algo, desde que existe trabalho, sempre tivemos isso, né, professora? Mas agora, talvez, como a senhora colocou, em função de nós termos canais para estar falando, né, estamos falando mais, mas ainda, né, assim, isso preocupa essa postura da gente perceber isso tão corriqueiramente dentro das organizações, né, de provocar tanto adoecimento. E, assim, para mim foi fantástico, estou extremamente satisfeita. Queria agradecer sua participação aqui, agradecer as pessoas que nos acompanharam também e me colocar à disposição caso você também tenha interesse de estar falando sobre outros temas, né, professora? Ô, querida, eu que agradeço demais. Foi um prazer ficar aqui com você. Passou tão rápido. Passa rápido, né? A gente pensa assim, uma hora vai acabar. Não, passa rapidinho. Ainda mais quando você está falando daquilo que você gosta, né, professora? É verdade. Foi um ambiente gostoso, foi um ambiente legal de trabalho, olha só. Ah, professora, obrigada, um beijo, obrigada a todo mundo que participou. E vamos lá, estou por aqui, professora. Beijo. Beijo, querida. Tchau.